Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. E hoje temos para vocês aqui um trabalho muito legal. Não é ainda, perdoe, não é ainda o trabalho que eu prometi para vocês, mas é um trabalho muito bacana que eu recebi não, esse aqui fui eu que pesquisei e achei na internet. É um trabalho que foi extraído do Centro Espírita Ismael, lá de São Paulo. Um trabalho que foi postado pelo nosso irmão Joel Fernandes de Souza, que já vai aqui o meu agradecimento pela excelente matéria do trabalho dele. Esse trabalho foi postado lá em setembro de 2001, faz 21 anos, né? Esse trabalho foi postado lá. Mas, queridos irmãos, é atual. É o que a gente continua vendo nos dias de hoje acontecer. Muito legal. Vocês vão vão concordar comigo no que eu estou falando, que ele é atual, ok? Pelo menos para quem frequenta a casa espírita, para quem está envolvido com a mídia hoje, né? Porque hoje nós temos aí na internet várias pessoas falando sobre espiritismo, essas coisas todas, né? Pelo Instagram, pelo YouTube. E quando você vê lá a frequência de pessoas, tirando aí os tops, né, que as pessoas vão assistir porque o cara é top, aí tem bastante gente. Fora isso, é bem fraquinho ainda. Então é um sinal, eu vejo como um sinal, que as pessoas não estão interessadas em estudar. Mas a gente faz a nossa parte, né? Vamos lá. Por que conhecer primeiro as obras de Kardec? E dizer, de imediato podemos responder, ora, porque são deles as primeiras obras espíritas, porque tudo começou com ele, e porque o seu primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Todavia, esta pergunta pressupõe uma outra, anterior a ela, que é: devemos ler o próprio autor ou o que dizem deles os seus comentadores? Legal, né? Muito bacana. Eu tenho que conhecer Allan Kardec, eu tenho que conhecer o trabalho dos espíritos superiores, ou tenho que ficar ouvindo o que os seus comentadores falam? Eu tenho aqui em cima um livro que tem a letra K aqui de Kardec, muito interessante, do Souto. É a melhor obra que eu considero a melhor obra sobre a biografia de Allan Kardec. E quem quer conhecer Allan Kardec a fundo, leia esse livrinho aqui, ó. Eu depois vou deixar lá nos comentários o livro, esse livro aqui que eu estou indicando, ok? E continua ele: devemos ler o próprio autor ou o que dizem dele seus comentadores? Responde: é claro que o próprio autor. E porque é claro e evidente que devemos ler primeiramente o próprio autor? Porque não queremos ter a opinião de outrem, queremos ter a nossa própria opinião. E isto só será possível lendo, conhecendo o autor de perto, por experiência pessoal e não por terceiros. Além do mais, conhecer, não nos esquecemos o que disse Aristóteles, é conhecer pelas causas primeiras, pelos princípios. E a doutrina espírita principia pelo Livro dos Espíritos. E este principia pelos seus autores, Kardec e os espíritos superiores. Assim sendo,
já tendo ficado clara a razão por que é que devemos conhecer pelo princípio, cabe agora a pergunta do tema. Por que conhecer primeiro as obras de Kardec? E ele diz, assim sendo, por que conhecer primeiro as obras de Kardec? Porque estaremos conhecendo o Espiritismo em primeira mão, diretamente da fonte, diretamente dos Espíritos. E quando isto ocorrer, será como se estivéssemos retrocedendo no tempo, como se ocupássemos o lugar do professor Rivail e fôssemos nós que estivéssemos dialogando com os espíritos da codificação. Cada um de nós sendo um pouco Kardec em particular, buscando compreender o que se passou nas mentes de Kardec e dos espíritos codificadores. E é bem por aí, né? Quando a gente está lendo mesmo, de fato, lendo e estudando, eu já estou aqui antecipando alguma coisa que ele vai falar aqui também, lendo e estudando, a gente se transporta, né? A gente viaja para lá naquilo que o autor está falando, tenta ver o momento, o lugar, como é que ele estava raciocinando. Às vezes nem sempre a gente chega aí a uma conclusão igual a dele, mas é a nossa conclusão, é o nosso meio de entender o que ele nos trouxe, o que ele estava dizendo, o que ele disse, o que ele aprendeu, o que ele pesquisou com muito afinco, com muita dedicação, com muita inteligência. E é assim que deve ser os nossos estudos. Eu, em particular, quando estou estudando com um grupo ou sozinho, eu presto muito atenção naquilo que está sendo, que eu estou lendo, ou quando eu estou em grupo, com aquilo que estão dizendo para mim. Eu procuro acompanhar ali, eu faço poucas perguntas, porque eu gosto de ficar analisando e me ater àquilo que está ali, não deixar minha mente vagar para o outro lado. E o trabalho espírita? E o trabalhador espírita? Outra pergunta. E o trabalhador espírita lê a codificação? Olha aí, falei que estava me antecipando. Resposta: infelizmente o seu número é pequeno, pelo que constatamos, pois se fôssemos perguntar quem, pelo menos aqui, que já leu totalmente, e são só 5 livros, sem dúvida teríamos um número muito pequeno. Há 21 anos atrás ele falou isso, e eu acho que continua a mesma coisa. Pelo que a gente vê na internet, pelo que a gente vê na casa espírita, o número ainda é pequeno. Poderia ser maior, né? E como a gente também vê, e é fato, a gente vê um número muito pequeno de jovens. Muito pequeno de jovens. Infelizmente. Mas aí, outra pergunta, mas ainda assim, se foram poucos que leram, bastou então ler? Responde ele, não. Não basta lê-la, pois é preciso estudá-la. O que é diferente de ler? Pois se tudo que é estudado é lido, nem tudo que é lido é estudado. E aí surge a seguinte pergunta. O que é estudar? O que significa estudar? Responde ele. Estudar significa aplicar a inteligência para aprender, para saber, para conhecer. E no nosso caso, estudar significa conhecer os princípios, os fundamentos dos ensinos espíritas.
Daí a necessidade e, consequentemente, a responsabilidade do centro espírita. Porque não é só uma responsabilidade do praticante, do interessado em aprender. É uma responsabilidade também do centro espírita. Ter lá cursos bem organizados, com expositores bem qualificados, grupo de estudos metódicos das obras básicas e, principalmente, alunos interessados em aprender. Para o expositor e o aluno se qualificarem, é preciso antes estudar, conhecer. Estudar implica em esforço. Por quê? Como já dissemos, o verbo português, estudar, vem do verbo latino studiare, que significa esforçar-se por ter dedicação, gostar de aplicar-se. Estudar é gostar. Tem que gostar de estudar. E já vou fazer um comentário. E é este o motivo porque se trata de estudar, de desenvolver a inteligência. Logo nos vem uma grande preguiça. É mesmo, né? Somos preguiçosos. Tá? Somos, eu me incluo também nessa, de vez em quando bate aquela preguiça, mas a responsabilidade que eu tenho supera a preguiça. Porque sabemos que teremos que despender algum esforço para isso. E é por causa desse esforço que o futuro estudante espírita ainda nem chegou a despender, de que ele se torna um ex-futuro estudante, porque ele desiste antes de começar. O estudante espírita cai antes de levar o tiro. Achei interessante essa colocação dele. Ele cai antes de levar o tiro. Muito legal. Como eu falei que era meu palpite, como eu sempre dou. Meu palpite, quando eu falo dar o meu palpite, gente, é dar a minha opinião particular. Quando a gente fala em estudar, eu vejo da seguinte forma: estudar é coisa que tem que ter calma, paciência, tempo. Não pode ter pressa, não pode ter saltos. E já andei vendo por aí em alguns lugares darem saltos no estudo. Colocar tempo para terminar um livro, tipo o Livro dos Espíritos. Nós temos que terminar esse livro, vamos começar agora, exemplo, né? Vamos começar a estudar o livro hoje, janeiro de 2022. Em dezembro de 2022, no máximo, antes de fecharmos as portas da nossa casa, temos que ter terminado de ler o livro. Eu, quando estudei a primeira vez, porque agora eu estou fazendo reciclagem, que eu estudei a primeira vez o livro, foram 2 anos e meio. 2 anos e meio que nós levamos lendo o Livro dos Espíritos. E tem gente querendo fazer em 1 ano, gente. Não vai dar bom resultado. Desculpem a minha clareza, a minha franqueza, não vai dar bom resultado. Porque o livro base para se entender todos os outros é o Livro dos Espíritos. Se você estudar ele, os outros você não vai entender também. Você vai ter muito obstáculo no meio do caminho. E vai ter que voltar, aí vai ficar naquela, lê um pedaço lá, volta aqui, lê um pedaço lá, volta aqui. Aí a coisa complica, né? Então faz com calma. Faz com calma, nós somos eternos. Para quem não sabe. Se não for nessa encarnação, vai ser na próxima. Mas faz com calma. Adquira conhecimento com calma. Porque a única coisa que a gente leva quando for pular de lá, é o conhecimento adquirido. Mais uma pergunta. Qual é a consequência disso? Responde ele. Que assim, infelizmente, o seu próprio espírito não se alimentará
Pois, como nos ensinou Santo Agostinho em seu inteligente livro A Vida Feliz, no segundo dia dos diálogos sobre Deus, na granja Cassiciaco, o alimento da alma é a ciência, disse ele. Que significa saber, conhecer, ter conhecimento. Este é o alimento da alma e mais importante do que o alimento do corpo, conforme concluiu Santa Mônica, a mãe de Agostinho, para um jovem discípulo, 30º, pelo argumento pessoal a ele. E vamos aqui a mais uma pergunta para encerrarmos a parte 1 de hoje, para não ficar um vídeo muito longo. Qual é o alimento da alma, então? Pergunta ele. É a ciência, é o conhecimento, é o saber, é o conhecer. Esse é o alimento da alma. E nós espíritas, que alimento estamos dando à nossa alma? Ela está se alimentando com as obras da codificação? E diz ele, e a gente encerra aqui nessa pergunta: meus amigos, meus irmãos, meus iguais, leiamos estudando Kardec, posto que André Luiz, Joana de Ângela, Emmanuel, Barçanufo, Bezerra de Menezes e outros diversos espíritos qualquer, em suas práticas se fazem explicar a teoria kardeciana, basta ter olhos de ver. O primeiro livro a ser lido deve ser o livro O que é o Espiritismo. Isso é a opinião dele e a minha. Eu concordo plenamente. O primeiro livro a ser lido, eu acho, na minha opinião, na opinião de Joel, é O que é o Espiritismo. E daí a gente adentrar no Livro dos Espíritos, que é um convite introdutório para que a razão iluminada pela luz, que verte da verdade, veja, contemplando a teoria espírita. A palavra teoria vem do verbo grego teorem, que significa olhar, ver, observar e contemplar. Para mais tarde, esta mesma razão, contemplar os argumentos filosóficos postos pelo espírito que a escreveu. O Livro dos Espíritos. Esta é uma obra mais densa. Então, cabe uma pergunta que vai ser respondida no próximo vídeo. O que é o Livro dos Espíritos para o trabalhador espírita? Ok? E no próximo vídeo a gente continua, para não ficar uma coisa assim muito extensa. Eu quero uns vídeos bem curtinhos, fazer uns vídeos agora bem mais curtos, que sejam 2 ou 3 vezes, não vem. Mas para, como eu falei agora mesmo, tem gente que tem preguiça. Tem preguiça de ver, de ouvir, e por aí vai, tá? E outra coisa, eu já vou deixando aqui claro, porque eu sei que tem alguns amigos que gostam de brincar e coisa e tal, e eu adoro quando brincam comigo, ou quando falam sério também, que me chamam a atenção, essas coisas todas. O meu latim é horrível. Gente, eu acabei de descobrir que eu não sei falar nada de latim. Eu falei aqui para vocês, em latim, uma palavra aqui, teorem, e que quer dizer teoria, mas eu não sei se a pronúncia é essa. Também não é a minha língua, eu peço desculpa. Tudo bem? Queridos irmãos, queridas irmãs, ficamos por aqui hoje, nessa primeira parte desse trabalho, que tem como título Por que conhecer primeiro as obras de Kardec? E logo em seguida a gente vai ter aí a segunda parte, ok? Fique com Deus, um beijo enorme no seu coração e não se esqueça, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Um forte abraço. Fui!